Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Eita, que a tia Dani tá com saudade desses alunos do quarto ano, viu? Vamos começar a nossa aula hoje falando sobre os advérbios. E aí, alguém conhece esse conteúdo? Eu tenho certeza de que em algum momento vocês já usaram algum advérbio, mesmo que não estejam lembrando o conceito dele. É por esse motivo que agora vocês vão entender o que são advérbios, em que momento utilizá-los e para que eles servem. Então, olha só. Advérbios. Os advérbios constituem uma classe gramatical cuja função é acrescentar sentido aos verbos, adjetivos e outros advérbios. Então, ele acrescenta sentido nessas palavrinhas. Vamos entender melhor como que isso funciona, viu? Então, olha só, os advérbios, eles podem ser de tempo, modo, lugar. Esses são os 3 abordados no livro de vocês. Porém, eu preparei uma aula com outros, além desses de tempo, modo e lugar. Vamos conhecer também os advérbios de intensidade, negação, afirmação ou dúvida, tá bom? Vamos conhecer todos esses. E aí vamos falar um pouco sobre os advérbios de lugar. Eles são palavras que indicam localização. Quando você for se referir a algum local, você vai utilizar o advérbio de tempo. Vejam alguns advérbios mais comuns. Olha só como vocês já conhecem essas palavrinhas, esses advérbios. Aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, dentro, fora, entre outros. Então, são vários. Vamos observar alguns exemplos em frases. Meu amigo mora longe. Veja que no caso o advérbio aqui é longe. Ou, você pode vir aqui. O advérbio de tempo aqui é aqui. O lugar fica atrás da casa. O advérbio de lugar é atrás. Lembrando, quando eu falo advérbio de lugar, não significa que a palavrinha lugar vai ser um advérbio não, viu? O advérbio de lugar é uma palavra que se relaciona com localização, tá bom? Então, a palavra atrás, aqui, longe, todas elas estão se referindo à localização, tá bom? Agora, o nosso próximo advérbio de tempo. São palavras que expressam tempo, alguns mais comuns, que vocês conhecem também. Hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca, antes, depois, cedo, tarde, entre vários outros. Aplicação numa frase. Eu cheguei depois. Ou nós fomos ontem. E o evento acabará cedo. Veja que nós temos depois, ontem e cedo como advérbios de tempo. Muito bem, viu? E aí nós temos também os advérbios de modo. Já esses advérbios são palavras que ajudam a entender o modo como algo acontece. Então, os exemplos mais comuns são bem, mal, melhor, pior, vagarosamente, rapidamente, entre outros. Geralmente, essas palavrinhas que terminam com o sufixo mente, carinhosamente, atenciosamente, frequentemente, são advérbios de modo. Vamos ver alguns exemplos? Você acabou rapidamente. Tudo ficará melhor. Vocês escrevem perfeitamente. Veja que todas essas palavrinhas aqui, rapidamente, melhor e perfeitamente, são advérbios de modo. Muito bem. Agora os advérbios de intensidade. Vamos lá. São palavras que indicam intensidade. As mais comuns, as mais usadas são muito ou pouco, demais, bastante, mais, menos, entre várias outras. Alguns exemplos?
Você quer mais suco? Eu quero, viu? Produção, por favor, providencie o meu suco. Façam menos barulho. Ou ela está meio cansada. Essas palavrinhas aqui são advérbios que expressam intensidade. Olha só, o mais, menos, meio. Esse meio aqui, ele é diferente do meia, viu? Quando eu falo de meia, eu falo de metade. Ou então a meia mesmo que nós vestimos, né? Ou calçamos. E aí, quando eu falo meio, não é meia de metade, não, viu? O meio é um advérbio mesmo de intensidade. Agora nós temos os advérbios de afirmação. E eles são usados quando você vai falar uma frase afirmativa, quando você vai afirmar algo. Eles possuem esse sentido de afirmação. As palavrinhas mais comuns, os advérbios mais comuns são sim, certamente, realmente, entre outros. Exemplos: o jurado criticou positivamente nosso trabalho. Veja que novamente nós temos o sufixo mente também. E mais agora é um advérbio de afirmação, tá bom? Eu certamente tirarei férias em breve. Então também é uma afirmação. Positivamente, certamente fazem parte dos advérbios de afirmação. Agora nós temos os advérbios de negação, gente. São palavras que indicam negação. Olha só, são elas não, nunca, jamais, entre outras. Exemplos: não fizeram questão da nossa presença. Ou Cláudio jamais faria uma coisa assim. Os advérbios, no caso, são não e jamais, que indicam palavras, que indicam sentido de negação. E nós temos também o advérbio de dúvida. São palavras que dão a ideia de dúvida mesmo, como por exemplo, talvez, provavelmente, eventualmente, porventura, entre outros. Nós temos também aqui, mais uma vez, o sufixo mente. Vejam que vários advérbios utilizam esse sufixo aqui, mente, tá bom? E aí, vamos olhar aqui alguns exemplos. Provavelmente, sairemos ao anoitecer. E também temos a frase, talvez essa não seja a melhor escolha. Como exemplos de advérbios temos provavelmente e talvez. São palavras que indicam dúvida, que indicam algo que não é certo, né? Então, quando eu falo talvez, é algo que não é decidido ainda, algo que não foi definido ainda, não está certo ainda, ok? É algo que talvez possa acontecer. E agora, para finalizar a nossa aula, gente, essa aula foi rapidinho, tá bom? Para que vocês entendam bem esse conteúdo, precisa ser feita a atividade de fixação. Então, lá na apostila, são poucas questões, não são muitas tarefinhas sobre esse assunto, mas é preciso exercitar, viu? Senão você esquece. Então, para gravar na mente, precisa fazer a tarefinha. Páginas 15 e 16. E nós finalizamos por aqui. Eu quero que agora você feche o seu olhinho bem fechadinho e você agradeça, gente. Agradeça pela sua vida. Agradeça pela vida da sua família, pela vida da tia Dani, pela vida dos funcionários lá da nossa escola Arteseb e peça para Deus para que nós possamos voltar em breve e que nós possamos voltar ao tudo ao normal, que nossa vida volte como era antes, só que agora com mais fé, com mais amor no coração, tá bom? Então, beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!